Olá, tudo bem? Continuando nossa videoaula, né, de integrais, né, mas antes eu gostaria de dizer que, né, com tristeza, que pela sexta vez o meu time caiu para a segunda divisão, né? O Coxa caiu, mas continuamos junto. O ano que vem estaremos torcendo junto com vocês, tá bom? Bem, feito essa minha notícia aí não tão boa, né? Pelo menos para os coxa branca, né? Vamos continuar nossa aula, né? E hoje também, em homenagem, eu vou colocar aqui no canto o símbolo do coxa, em vez da universidade da qual eu trabalho, né? Mas só uma brincadeira aí, tá bom? Então, continuando nossos estudos, hoje nós vamos falar das integrais indefinidas, né? Bem, as integrais indefinidas, elas nos ajudam, né? Porque assim, nos ajudam no sentido assim, de você entender um pouco mais essa questão da integral, né? Nós vimos o teorema fundamental do cálculo, né? E agora, com o conceito das integrais indefinidas, nós podemos construir umas fórmulas, né? E com essas fórmulas fica muito mais fácil para nós resolvermos alguns tipos de integrais, né? Eu vou deixar na primeira descrição do link aqui, né, uma lista, né, com as integrais, e também tem um vídeo muito legal lá sobre integrais. Tem um contexto assim, um contexto teórico histórico falando do conceito de integrais, também muito legal. Vou deixar aqui porque a gente vai utilizar ele como base para mostrar essas listas para vocês, tá bom? Bem, então vamos falar da parte teórica. A parte teórica é muito rápida, porque esse conceito de integral também eu acho que é válido a gente fazer alguns exercícios para que vocês possam entender, beleza? Então vamos lá. Bem, como eu disse na introdução, nós vamos introduzir o conceito de integrais indefinidas, né? Que por meio desse conceito de integrais indefinidas, nós podemos agora desenvolver cálculos que podem nos ajudar a fazer um trabalho com as integrais definidas, certo? Então, o conceito das integrais indefinidas contribui muito para esse processo, entender essas relações, tá? Nós vimos na nossa videoaula anterior que existe uma relação, digamos assim, inversa entre o conceito da derivada e o conceito da integral. Então, por meio dessa relação, a gente vai tentar construir essa relação, essas fórmulas, tá? Como coloco ali no ponto, no item 2, né? Para a construção dessas fórmulas, nós vamos introduzir esse conceito de integrais indefinidas. Bem, o que seria? Vamos mostrar isso no decorrer ali, tá? Só que para eu fazer isso daí, eu preciso de uma notação conveniente, certo? E a notação que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Percebam que nos anteriores, né, aqui, ó, eu coloco os intervalos de integração, certo? Agora aqui não, aqui, ó, a integral indefinida, ela não tem os intervalos de integração. Ou seja, o que acontece? Acontece que, por exemplo, aqui, aí esse resultado aqui eu não tenho lá, eu não tenho o cálculo do integrante maior, do intervalo maior menos o intervalo menor, certo? Aqui eu só tenho o cálculo da integral propriamente dito, tá? Bem, então nós temos essa relação aqui, a integral de f de x dx é igual a f de x, que significa o quê? Que a derivada desse cara, de f de x, é igual ao elemento que está aqui, a minha função f de x. Por exemplo, a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo mais 3 mais uma constante, tá? Por quê? Porque se eu derivar esse cara aqui, ó, ele me dá x ao quadrado. Aí vem a questão assim, mas quem que é esse c? Esse c é um número qualquer, né? Por quê? Se eu colocar aqui simplesmente x ao cubo sobre 3, eu vou ter resposta x ao quadrado. Se eu colocar x ao cubo sobre 3 mais 1, eu também vou ter resposta x ao quadrado, se eu derivar esses caras. Ou seja, qualquer número que eu colocar aqui derivando isso vai me dar somente x ao quadrado, tá? Então a gente pode ter um olhar que a integral indefinida é uma família de funções, ou seja, uma primitiva para cada valor da constante c, tudo bem? Bem, eu vou mostrar esse resultado no GeoGebra, certo? Essa visão geométrica disso, e depois nós vamos fazer alguns exemplos disso, tá bom?
Bem, então vamos colocar a nossa resposta que é x ao cubo sobre 3 mais uma constante, tá? Então vamos começar colocando aqui, ó. A, dois pontos igual, x ao cubo sobre 3 mais 1, certo? Ele já mostrou ali, né? B x ao cubo sobre 3 mais 2. Opa, x ao cubo sobre 3 mais 2. Ele não mostrou ali, só colocou x ao cubo, então seria, vou considerar como zero, tá? Então, x ao cubo sobre 3 mais 2, tá certo? Vou colocar alguns negativos ali, tá? Então, d x ao cubo sobre 3 menos 1. Então essas aqui são as minhas famílias de soluções. Por quê? Porque ó, cada um desses valores aqui, ó, são as minhas constantes, tá? Então mais um ali, ó, x ao cubo sobre 3 menos 2, tá certo? Todos eles são as minhas famílias de... E se eu pedir para derivá-los, o que vai acontecer? Então, olha lá, derivada da função a dx ao quadrado, derivada da função b, também deu x ao quadrado, derivada da função c, x ao quadrado, derivada da função d, x ao quadrado, e por último a derivada da função e. Então, ó, todos esses são os meus resultados, né, com as constantes, né, e todos eles, quando eu derivei, deu a mesma resposta, x ao quadrado, tá bom? Então essa é a relação que nós estamos falando, dessa questão das famílias de soluções, tá? Então a integral indefinida, ela me fornece uma família, certo? Então por isso que é importante você colocar depois, quando a gente for resolver uma integral indefinida, mais c para você indicar todas essas possibilidades de soluções aqui, tá bom? Agora vamos fazer, eu vou mostrar para vocês agora a tabela, certo? E depois a gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? Bem, como eu disse, eu peguei essa tabela nesse site aqui, todoestudo.com, né? .br, tá? E ali nós já temos 3 casos que eu já falei nos vídeos anteriores, né? Uma constante vezes uma função, né? O que a gente faz? A gente tira a constante para fora, né? E calcula a integral da função. Quando nós temos a soma de duas funções, nós podemos calcular separadamente a integral de cada uma delas. A integral de uma constante é k vezes x, certo? Por quê? Vamos pegar assim, qual que é a integral de 2? Qual o número que derivando me dá 2? 2x, certo? Qual o número que a integral de 3? Né? Qual é o número que derivando me dá 3? 3x, e assim vai indo. Então é kx mais c. E aqui que começam as nossas tabelas, né? A integral de x elevado a n dx é igual xn mais 1 sobre n mais 1 mais a constante. A integral de 1 sobre x dx é o logaritmo neperiano de x mais a constante. A integral de e de x é o próprio e de x. A integral de a elevado a x é a elevado a x sobre o logaritmo neperiano de a mais a constante. A derivada do seno é igual a menos cosseno. A derivada do cosseno é igual a seno. E assim a gente tem um conjunto de listas de integrais, tá bom? E daí nós vamos utilizar isso daqui. Eu vou colocar o link da descrição desse vídeo, desse daqui na descrição do vídeo, tá bom? Bem, então o nosso primeiro exemplo é esse daí. 10x à quarta menos 2 secante ao quadrado de x dx, tá certo? Bem, então aqui, ó, nós temos uma operação de subtração, então nós podemos separar isso daqui, então vamos fazer isso.
Nos próximos eu já não vou fazer tão dessa forma, tá bom? Então vamos colocar aqui a integral de 10x à quarta dx menos a integral de 2 secante ao quadrado de x dx, tá certo? Aí, ó, olhando a tabela aqui que eu apresentei para vocês, ó, nós temos aqui para cima, ó, nós temos aqui, ó, esse salvar aqui não está deixando, ó, mas ali, ó, eu tenho um número multiplicando uma função, então eu posso colocar esse número para fora. E também eu apliquei essa aqui, só que em vez de ser mais é menos, tá? Então eu posso colocar a constante para fora, tá bom? Então vamos voltar lá. Então vai ficar de que jeito? 10 integral de x à quarta dx menos 2 secante ao quadrado de dx. Agora, para esse caso aqui e para esse aqui, existem valores na tabela. Então, nesse dali, ó, já vou colocar aqui porque fica mais fácil. Ó, x elevado a n dx é igual a x n mais 1 sobre n mais 1 mais a minha constante. Então, aqui eu vou ter 10 que multiplica n é o valor 4, 4 mais 1, 5, sobre 5, menos 2, agora esse aqui eu vou olhar na tabela lá, tá? A tabela diz o quê? Que secante ao quadrado é igual a tangente de x, tá certo? Então, aqui nesse caso aqui, isso aqui vai ficar o quê? Menos 2, tangente de x. Não podemos esquecer do mais c. Simplificando esse com esse, nós vamos obter o quê? 2x à quinta menos 2 tangente de x mais uma constante. Se quisesse colocar o 2 em evidência, poderia colocar, mas não tem problema. Só deixar assim tá bom, beleza? Vamos fazer o próximo exemplo lá, tá? Bem, temos esse exemplo também aí, né? Então, como é que a gente poderia reescrever essa integral ali? Bem, a gente pode reescrever essa integral como sendo o que? Assim, ó, integral de 1 sobre seno de θ vezes cosseno de θ sobre seno de θ dθ, tá certo? Bem, então a gente pode calcular essa integral vezes essa integral aqui. Mas antes disso, vamos olhar esse cara aqui. O que é 1 sobre seno? Bem, 1 sobre seno, se a gente olhar na relação trigonométrica, 1 sobre seno de θ é igual a cossecante de θ. E cosseno de θ sobre seno de θ é igual a cotangente de θ. Então vou reescrever esses caras como sendo quem? Cossecante de θ vezes cotangente de θ dθ. E daí eu vou recorrer a valor da lista lá, tá bom? Então vamos olhar a lista. Aí, ó, ele me dá uma lista aqui, ó. Cossecante de x vezes cotangente de x é igual a menos cossecante de x. Então, esse resultado aqui que eu vou substituir lá, menos cossecante de θ, no caso, né? Então, essa integral aqui vai ser igual a quem? A menos cossecante de θ mais c. É um valor tabelado, tá? Que a gente pode utilizar para resolver essa situação aqui, beleza? Vamos fazer mais um exemplo agora. Então, nesse exemplo, nós temos o que? Nós temos ali uma integral definida, variando de 0 a 3, certo? De x ao cubo menos 6x, tá? Então, a gente vai utilizar os conceitos que a gente viu até o momento, tá? Primeiramente, eu vou separar essa daqui em duas,
tá? Então vai ficar a integral de 0 a 3 de x ao cubo dx menos a integral de 0 a 3, eu vou colocar o 6 aqui já também, x dx, tá? E para esses dois casos eu tenho essa fórmula aqui, ó, né? A integral de x elevado a n dx é igual a xn mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Então eu vou aplicar esse resultado aqui. Nesse primeiro elemento ali, quem faz o papel do n é o 3, e nesse daqui o papel do n é o 1, tá? Então vai ficar o quê? A integral, agora aqui, agora como a gente vai resolver, então vai mudar um pouco, tá? Então vai ficar x à quarta sobre 4, variando entre 0 e 3, menos 6x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 3. Tá? Então, nesses casos aqui, é o maior, então eu vou substituir no lugar do x por 3, então vai ficar assim, ó, 3 à quarta sobre 4, menos 0 à quarta sobre 4, menos, aqui vai estar simplificando, aqui vai ficar 3, né? Então vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, menos 3 vezes 0, tá? Então, 3 à quarta sobre 4 é 3, 9, 21, 81. 81 sobre 4. 81 sobre 4. 0, né? Menos, aqui vai ficar 9, 27. 9, 27. Tirando o mínimo é 4. 4 dividido por 4, 4 vezes 81, 81, menos 27 vezes 4. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. 27, vezes 4. 4, 28, vão 2, 4, 8, 80, 8 com 2, 98. Então vai ficar 81 menos 98. Então isso aqui vai ficar menos 10, 10 com 17, menos 17 sobre 4. Deixa eu só conferir esse resultado. Menos, agora basta fazer menos 17 sobre 4, né? Que deve dar 6,75 aproximadamente, tá bom? Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com os colegas da sua universidade e de outras universidades, porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um abraço a vocês, força, nação coxa branca, porque o ano que vem estaremos juntos de novo. Um abraço, se cuidem e até a próxima.